Obrigado, Samara. Porque a diversidade, né, tá em todo lugar. A gente até já falou aqui de gestação para casais homoafetivos, né? Justamente, É verdade. E dá pra gente pegar esse gancho aí da ovodoação, de repente um casal homoafetivo, né, que tem aí o sonho de engravidar. Justamente, Samara. A ovodoação é um método novo, né? Vamos dizer assim, através do congelamento rápido Olha só. do óvulo, você pode guardar esse óvulo e uma paciente que está querendo descartar os óvulos porque ela já tem os óvulos suficientes para ela ser mãe, durante o tratamento de fertilização, ela pode querer descartar esses óvulos. Então, ela pode doar esses óvulos, guardar, congelar e uma outra que possivelmente possa precisar, com as mesmas características, a gente pode doar para essa outra mãe, né? Que incrível! Vai realizar um sonho, né, da maternidade. Uma alternativa, né? Um caminho, uma alternativa para a realização do sonho da maternidade. Exatamente. Então, você que de repente ligou a TV agora ou está chegando agora, nosso bate-papo de hoje com o Dr. Wilson Jacob, que é especialista em reprodução humana. Bate-papo de hoje é sobre ovodoação, um método aí muito bacana, muito seguro para você realizar o sonho, né? Então, vamos entender aqui hoje, doutor, como funciona a ovodoação? Explica para o pessoal de casa como funciona. Vamos. É o seguinte, a paciente quem são as pacientes que necessitam passar pela ovodoação? Perfeito. Isso é importante a gente deixar bem caracterizado. São aquelas pacientes que não têm mais óvulos, né? Olha. Então, é uma paciente que fez um tratamento oncológico e através da quimio, radioterapia, ela não tem mais óvulos, ela entrou numa menopausa precoce. Ou mesmo aquelas mulheres que entram em menopausa precoce mais cedo por fator hereditário. Aquelas pacientes que já passaram por cirurgia também não têm mais óvulos. Importante. Então, são pacientes que vão necessitar de um óvulo doado. Então, existem mulheres hoje que doam os óvulos altruisticamente, né? Eu ia perguntar, quem pode doar? Todo mundo pode doar, toda mulher pode doar, desde que ela tenha menos de 37 anos, não tenha doença infecciosa, não tenha doença genética, né? E ela passe por um exame de triagem, a parte ginecológica dela tem que estar em ordem, vários exames, estando tudo em ordem, até 37 anos a mulher pode doar os óvulos. Olha, que bacana. Tá? E gerar, né, ajudar nesse processo. Ajudar uma outra que, vamos dizer assim, não seria capaz de gerar, né, um filho sem esse óvulo, né? Perfeito. Então é um óvulo que vai vir com muita... Essa nova mãe vai vir com muito amor, né? É verdade. Com esse filho que vai ter através de um óvulo doado. Que bacana. Então tá aí, olha, de repente, né, você sente essa vontade também. Muita gente tem o sonho de ser mãe, mas muita gente também tem o sonho, de repente, de ajudar, né, doutor? Claro, várias pacientes têm ajudado, tá? Olha. Principalmente nas fertilizações compartilhadas, né? Porque existem duas maneiras de você receber o óvulo. Ou você recebe através de uma fertilização compartilhada, aquela fertilização que está sobrando óvulos, essa mulher vai doar para outra, ou através de uma espontaneidade da mulher ir no consultório e na clínica e doar esses óvulos. Esses óvulos vão ficar lá para uma paciente que tenha a carga, o fenotipo mais ou menos igual a ela, a cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos, tipo sanguíneo. Então é aquilo que nós estávamos comentando aqui antes. É um processo, é um tratamento muito seguro hoje. Sim, né? Verdade. Porque a Anvisa exige que tenha segurança, exige vários requisitos para você poder usar esse óvulo para aquela outra receptora que vai receber esse óvulo e vai gerar uma criança e vai ter uma criança saudável. Com certeza, eu estava até lendo que as mulheres que fazem, né, esse método não se arrependem depois. Não, elas se sentem orgulhosas até. Tá? No Brasil, existe tudo um anonimato em cima disso. Então, quem doou o óvulo não pode saber quem vai receber, quem recebeu não pode saber quem doou. Existe um anonimato total, né? Isso é importante, eu acho que é muito importante. Né? É verdade. A única pessoa que pode abrir essas fichas são o juiz, né? Por um caso de doença e tal, de um dos filhos. Então, ela pode requisitar a ficha da nossa clínica para abrir, né? Para ajudar em alguma doença que a outra família da doadora possa ajudar nessa receptora. Né? Mas tem que ser tudo no anonimato. Olha só, tá vendo? E agora a gente vai entender um pouquinho como funciona. Tem até uma próxima imagem aqui, doutora. Olha lá, olha.
Vamos entender, então, quando usar os óvulos doados. Então, baixa reserva ovariana, alterações ou doenças genéticas, idade materna avançada, transmissão de doenças hereditárias. Então, fica até a dica aí, né, para as mulheres que, de repente, falam assim, ai, não tenho mais idade para engravidar. Isso, justamente. Hoje, o número de pacientes que vão para o consultório, de casais que vão para o consultório, que estão no segundo matrimônio, já tem mais de 40 anos, é muito grande. E às vezes até casa depois. Eu tive uma paciente uma vez, ela casou com 49 anos. Olha. Então ela já estava na menopausa. Aí nos procurou, nós fizemos um tratamento, ela teve uma gravidez até gemelar com filho dos dois sexos. Que Quer bacana. dizer, então não tem preço isso, né? É uma coisa assim que para a família, para os pais, é de alto valor, né? É verdade, é verdade. Então, aqui são os casos que a gente mais encontra no dia a dia na clínica, né? Aquelas pacientes que eu falei de baixa reserva, né? Ou que a genética fez com que ela tivesse baixa reserva, ou que ela passou por uma cirurgia ou por um tratamento de oncologia, né? Ela vai ter baixa reserva. As alterações genéticas são importantes também, porque tem mulheres que têm alguma doença na família que, através do óvulo, ela pode passar essa doença para frente. Às vezes é uma doença de uma criança que não vai ter prognóstico de vida bom. Então, ela pode doar, pode receber o óvulo de outra paciente. A idade materna hoje é muito comum. Existem alguns países do mundo até que a paciente chega na clínica com 38 anos, eles não usam o óvulo da própria paciente, mesmo que ela tenha uma reserva ovariana boa, a clínica não usa, porque lá tem banco de óvulos. No Brasil, a gente não tem banco de óvulos disponível, porque não é permitido o comércio de óvulos. Entendi. Tem países na Europa que é permitido o comércio de óvulos, então a mulher vive lá, doa o óvulo, volta daí 6 meses, doa mais o óvulo e vai ganhando dinheiro e vai vivendo lá no país. Olha só. Eu tenho uma paciente que ela viveu 15 anos na Espanha só doando óvulos. Olha só. Então, lá na Espanha é assim, 38 anos é o limite para trabalhar com os óvulos da própria paciente. Acima de 38 anos, independente da reserva, eles usam o óvulo do banco de óvulos que eles têm facilidade. Entendi. E a transmissão das doenças hereditárias que nós já falamos lá na genética, é a mesma coisa, né? Muito bacana. Mas o que hoje a gente pega mais é a idade materna. As mulheres estão deixando para ter filho mais tarde. Quando ela chega no consultório, muitas vezes a reserva está muito baixa, a gente até tenta com a reserva dela, mas os óvulos não são de boa qualidade, às vezes nem consegue fertilizar esse óvulo. Olha. Aí, numa segunda tentativa, a gente passa para a ovodoação. Perfeito, entendi. Que bacana, uma aula que a gente está tendo aqui, né, com o Dr. Wilson Jacode. Olha, depois do intervalo a gente continua nosso bate-papo. Se você tem o sonho de engravidar, né, ou tem alguma dúvida, manda aqui pra gente. E depois do intervalo também, a gente vai entender um pouquinho mais de como funciona esse processo, tá? Primeiro intervalo do dia, não sai daí. Comigo, pra gente voltar pro nosso bate-papo sobre ovodoação aqui com o Dr. Wilson Jacode. Já tem perguntinha chegando, viu, doutor? Vamos lá, vamos responder. Vou fazer já. E agora, falando aqui, doutor, sobre o processo em si, vamos ver algumas imagens para a mulherada aí, o pessoal de casa acompanhar e entender um pouquinho mais, né? Como é feito, como é coletado? Isso, esse aqui é um processo de fertilização in vitro, né? Que você estimula os ovários com os medicamentos injetáveis, né? Aqueles medicamentos subcutâneos. E no 12º dia, você, através do ultrassom endovaginal, né? Que está bem nítido aqui, né? O ultrassom endovaginal, acoplado a uma agulha. Essa agulha vai até o folículo lá, que é a casinha do óvulo, e aspira todo o líquido folicular. Dentro desse líquido folicular, que já está naquele tubinho ali, está o óvulo. Tá? A gente passa aquele tubinho para a embriologista, que fica ao lado da nossa sala de coleta, e ela já confere a qualidade do óvulo e já guarda o óvulo na incubadora. Perfeito. Tá? Então, todos os folículos que estão ali vão ser puncionados, coletados esses óvulos e guardados. Esses óvulos ficam uma média de 2 horas na incubadora, de 2 a 4 horas, para depois ou fertilizar. Se for para fertilizar, são 4 horas. Você deixa 4 horas na incubadora, depois tira ele, limpa esses óvulos, que eles vêm cheios de células, e fertiliza aqueles óvulos maduros. Os outros, quando vai congelar, não, a gente deixa só 2 horas, limpa os óvulos e já congela, tá? Esse aqui é o método vamos falar de compartilhamento de ovodoação, né?
Então, essas pacientes vão receber óvulos de outra maneira. Né? Vão receber óvulos dessa daqui para outra paciente. Quer dizer, essa vai ser a doadora, a outra vai ser a receptora. Perfeito. Né? Então, vai receber esses óvulos aqui a fresco, vamos dizer assim. E às vezes, doutor, as mulheres estão acompanhando, vão pensar assim, mas aí vão diminuir meus óvulos, alguma coisa assim. Mas eu já falou aqui que a gente produz muito, né, ao longo da vida. Na verdade, é assim, a mulher nasce com 400 mil óvulos. Olha só. A partir da menarca, da primeira menstruação dela, ela começa a ovular. E aí ela começa a perder 1.000 óvulos por mês. Tá? Então, para ter um óvulo maduro, para recrutar um óvulo maduro, são perdidos 1.000 todo mês. Então, esses óvulos que nós vamos estimular, nós vamos colher uma média de 12, 15 a 20 óvulos. Entendi. Desses 1.000 que ela está perdendo. Olha só. Então, independente dela estar tomando pílula, ela está perdendo 1.000 óvulos. Se ela está grávida, ela está perdendo 1.000 óvulos. Qualquer tratamento que ela está fazendo, ela está perdendo 1.000 óvulos, tá? Então, por isso que depois dos 35 anos, ela nasce com 400 mil, aos 35 anos, que é quando você põe no gráfico, assim, a perda de óvulos, ela é gritante, ela é bem abrupta depois dos 35. Olha só. Aos 35, a mulher só tem 20% dos óvulos que ela nasceu. E esses 20% são os piores, porque os melhores já vão antes da juventude. Entendi. Né? Quem sabe dar um start na Samara? Exato. Sabia que essa pergunta ia chegar. Eu sei que você está longe dos 35, mas... doutor, não estou muito longe, não. O tempo passa muito rápido, Samara. Mas é engraçado, eu estou com 32 e a cobrança está vindo, sabe, doutor? Ontem eu estava num evento, o pessoal me vê, me encontra nos eventos, primeira coisa que fala, casou, casei, e agora o bebê quando vem? Mas estamos aí no processo, doutor, quem sabe ano que vem, já falei. Depois que vier o primeiro, o que eles vão falar? Cadê o segundo? Aí depois do segundo, vem o terceiro, mais 3, né? Desse jeito. Essa cobrança. Quem sabe não vem 2 numa tacada só, hein? Já pensou? Ó, você me falou uma vez que você tem... Eu tenho... Você tem? 32. 32. O que você tem nos seus ovários? É verdade, eu tenho a SOP, síndrome do ovário policístico. Isso. Doutor. Quem tem SOP tem que tomar um remedinho para induzir a ovulação. É verdade. E esse remedinho, o que ele faz? Ele produz a liberação de alguns óvulos. Tem que acertar a dose para não vir 3, não vir 4. Eita, né? Aí fica a dica, hein? Fica aí para eu poder tomar cuidado. Procura um especialista para fazer você ovular com 2 óvulos no máximo. Já procurei, meu especialista está aqui do meu lado. Doutor, mas é até interessante, eu vejo que muitas mulheres, só abrindo um parênteses aqui, né, falando da SOP, da síndrome do ovário policístico, até uma pauta bacana para a gente falar aqui, que eu vejo que as mulheres têm muitas dúvidas em relação à SOP, sabia? Tem. Então, a gente podia até um dia abrir um parênteses e fazer uma pautinha sobre a SOP, vamos falar sobre SOP. Exatamente. Perfeito. Próximo mês. Isso, né? Que eu vejo até ali na internet, como eu pesquiso muito sobre o assunto, eu vejo muitos vídeos aí no Instagram da mulherada sofrendo e não acha... Quando eu recebi a notícia que eu tinha SOP, eu achei que eu não ia poder ter filho, Aí fui lá no Dr. Jacode, ele já me tranquilizou, falou até, toma cuidado, você pode até ter mais. Às vezes vem antes do que você imagina, então, né? Exatamente. Porque na filosofia, assim, quem tem SOP não consegue engravidar sem tratamento, mas isso não é verdade. Aí a gente fica tranquila. Escapa um óvulo aí, né? Ai, complicado. Então, vamos dizer assim, as mulheres que procuram a gente, os melhores resultados da medicina reprodutiva são para SOP. Olha! Entendeu? Porque é fazer ovular, né? O marido tem um esperma bom, seu marido tem um esperma bom, então faz você ovular sem engravida. Olha só, tá vendo? É tudo questão de conhecimento, né? E passar aí por uma consulta médica. Sem neuro aí com as coisas que se a gente acreditar tudo que a gente vê na internet, a gente fica doido. Tem muito doutor? mito, né? É verdade. Mito, né? A gente está trazendo mitos lá desde a época de 1960, 70, 80, que na época nem tinha medicina reprodutiva. Exato, ainda. E a gente cada mês mostra aqui, né, tantas opções, a medicina, a ciência está tão avançada, né? Então, hoje aí tem um leque muito bacana para poder trabalhar e realizar esse sonho, né, doutor? Então, essas pacientes que recebem esse óvulo doado, inclusive, Samara, elas podem até fazer exame genético do embrião para ver se o embrião é saudável, né? Porque ela está recebendo um óvulo, que é um óvulo provavelmente saudável, e é um óvulo jovem, né? Sim. Quanto mais jovem um óvulo, mais saudável é o bebê. Mas elas podem também submeter uma avaliação genética desses embriões, né? Para transferir um embrião saudável. Muito bacana. Aqui, mais uma, tem a próxima aqui.
mais ou menos aí um então, processo, né, esse doutor? é todo o tratamento da fertilização, né? Desde a aplicação dos medicamentos injetáveis, lá na primeira figura, depois aqui a coleta dos óvulos, né, com ultrassom, com agulhinha. Aqui já está coletado o sêmen, prepara-se o sêmen num tubinho para capacitar os melhores, né? E aqui é o método do ICS, está injetando o esperma já dentro do óvulo, né? Aquele esperma que é muito lento, ele não tem força para perfurar o óvulo. Perfeito. Então ali já o ICS, a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Até 1992, Samara, o homem que tinha um esperma muito lento, ele não conseguia fazer a fertilização. Ele não era beneficiado na fertilização. Porque a fertilização, nessa plaquinha aqui, vai o óvulo e o esperma, 120 mil espermas e um óvulo. Então, um deles, o mais competente, perfura o óvulo e forma o embrião. Quando o esperma ele tinha uma oligospermia severa ou uma oligospermia moderada, o esperma não consegue penetrar o óvulo naturalmente. Então, nós precisamos de uma ajuda com esse aparelho que chama micromanipulador, que foi descoberto em 1992. E através desse micromanipulador, os homens que têm um esperma muito lento também, que é aqueles homens que não têm esperma, que você vai buscar o esperma no testículo com punção, são beneficiados com essa técnica também. Quanta coisa, então, a ovo-doação, né, pode aí nos ajudar. Muito bacana a gente tratar esse tema aqui hoje. Já vou abrir aqui para as perguntinhas. Tem uma bem interessante aqui, doutor. A Keila está dizendo o seguinte: no caso da ovo-doação, uma pessoa da própria família pode doar? Então, a partir de setembro de 2022, o Conselho Federal de Medicina editou uma normativa, porque nós no Brasil não temos leis ainda para reprodução. Perfeito. Porque como é uma especialidade nova, as leis sempre vão muito devagar. Então, as leis estão tudo presas lá no Congresso Nacional, os projetos de lei estão tudo presos e não saem. Então, o Conselho Federal de Medicina ele vai editando normativas para regular a especialidade. Em setembro de 22, foi liberado para a paciente que quer receber o óvulo de parente, ela pode, desde que seja até o 4º grau. Olha. Então, da irmã, da mãe, da tia e da prima. No exemplo de um casal homoafetivo, por exemplo, a gente até falou uma vez aqui da barriga, né, doutor? Barriga solidária? Isso. Ou não? E pode acontecer também ou não? Pode. Você fala de a pessoa, um casal homoafetivo, a pessoa da mesma família doa o óvulo e ainda a barriga solidária. Pode ou nesses casos não? Não pode. Quando é doado o óvulo, não pode ter útero de substituição, que a gente fala útero de substituição, né? Então, esse óvulo doado tem que ser através de outro útero, né? Não pode ser do mesmo. Tá? Perfeito. Isso é uma obrigação, é uma lei. Tem gente perguntando aqui sobre isso também. O útero de substituição não pode ser no mesmo óvulo que foi doado, na mesma, né? A Clarice aqui de Bauru está falando assim: muito importante o tema abordado. Muito obrigada. Obrigada a gente pela companhia aqui, né? Deixa eu ver, não é para mim, mas para uma amiga. Este tratamento é particular? Sim, né, doutor? Infelizmente, olha, o Brasil, ele não dá tratamento para as pacientes inférteis, infelizmente. Quando você entra com processo contra o governo para liberar, na verdade, eles mandam o paciente para São Paulo, lá para as hospitais clínicas. Esse paciente enfrenta uma fila lá que é de 5 a 10 anos para ser chamado. Então, chega lá com 35 anos, vai ser chamado com 40 a 42 anos. Aí já está num período de climatério, que já está com poucos óvulos. Aí já complica. Complica. Então, alguns países do mundo, todo casal que paga imposto, ele tem direito a 3 tentativas. Aqui na Argentina, que a Argentina está economicamente falida, mas o governo argentino dá 3 tentativas para todo casal infértil. Olha só. Na maioria dos países da Europa é assim, nos Estados Unidos é assim. No Brasil, infelizmente, não tem. Nós pagamos impostos aí bem caros e os casais inférteis não são beneficiados com essa lei que devia existir, né? Com certeza. Quem sabe, a gente sempre fala aqui de evolução, né? Quantas conquistas nós já tivemos, quem sabe, né? Daqui um tempo a gente fala de mais uma conquista. Justamente, Mas, doutor, mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto? O tema de hoje, ovo-doação?
O que a gente fica muito satisfeito, muito orgulhoso de poder ajudar essas famílias. Com né? certeza. Porque são famílias que procuram o seu sonho, né? O sonho da maternidade, e que muitas vezes elas esbarram nessa barreira, que é do óvulo, que é uma barreira muito importante. É né? verdade. E a seleção dessas pacientes é muito importante, sabe? Porque a gente seleciona aquela paciente com as características biofísicas, com fatores fenótipos, né? Igual a receptora, igual a doadora. Então, cor de pele, cor de olhos, cor de cabelo, tipagem sanguínea, exames de sangue. Tudo isso é importante para a gente ter esse bebê o mais próximo possível da mãe receptora, né? Muito bacana. Tá? E a gente... E hoje existem alguns trabalhos já saindo na epigenética, falando que essas mães que recebem esses embriões, existe até um compartilhamento de genes da mãe com o embrião. Olha! Então, esses embriões já estão sendo estudados já na fase de adolescência, e está se provando isso, que apesar de geneticamente serem diferentes na hora da fecundação, mas depois, à medida que esse embrião está dentro do útero, E vai se desenvolvendo. passando pela circulação materna, o sangue da placenta, os pensamentos da mãe, né? Tudo aquilo que tem no meio exterior da casa, no meio ambiente da casa, acaba passando para o bebê também. Sim. Então, um bebê que a genética vai ser mais ou menos igual da mãe. Perfeito. Tá? E que lindo, né? Além de tudo, como o senhor disse aqui, né? É uma missão, né? São sonhos, novas Isso, vidas, e é muito lindo a gente abrir esse espaço aqui para falar desse assunto. Justamente. Então, já fica marcado o nosso próximo bate-papo. SOP. SOP. Porque, como a gente disse, né? Quando a gente recebe essa notícia, a gente vê informações aí na internet, nossa, não vou poder realizar o sonho de ser mãe. E, pelo contrário, né? Eu acho que as suas amigas estão gostando da SOP aí. Vai falar, né? agora a Samara vai, agora a Samara vai. Doutor, muito obrigada mais uma vez. O espaço está sempre aberto aqui. Obrigado, E até a próxima. Tá, até mais.